a carga tributária. E isso, de novo, eu me divirto com o secretário da Receita Federal, com os técnicos responsáveis pela reforma tributária. Não existe condição para isso. De novo. Por quê? Porque esses 30 anos de ciclo político, eles foram moldados por uma sociedade com 70% de pessoas pobres ou não atendidas, que é quem vota. E esses 30 anos é a história da subida da carga tributária. Certo? Por quê? Porque a nossa Constituição foi construída a partir desta figura do Estado como um provedor da população. A dinâmica política levou os congressistas a refletir isso, e nós chegamos no limite. Nós estamos com uma carga tributária igual à da Europa. Enquanto que os outros parceiros nossos, México, Turquia, está tudo no nível de carga tributária de 24%. Esses 10% a mais de carga tributária é aonde está a irracionalidade do nosso sistema de tributação. Não é porque nós somos malucos e a Receita fez um sistema de tributação absolutamente fora de propósito. Não! A Receita, que é um órgão muito eficiente, ele capturou impostos, ou criou impostos, que permitisse uma sociedade como a nossa ter 34% de carga tributária. Vamos reduzir isso para 24%. Não vão. Não vão, porque eles não têm o poder para fazer esse tipo de coisa. Evidente que a Previdência, ela tornou ainda mais necessário uma carga tributária como essa. E se você fizer a reforma da Previdência, certamente vai reduzir um pouco essa pressão sobre a carga tributária. Mas a grande parte disso vem da Constituição. E a Constituição não é porque é uma Constituição de maluco, é uma Constituição que foi feita num regime democrático, em que 70% da sociedade quer que o Estado seja um Estado que coloque programas sociais. Né? Esses são os limites, do que eu chamo de limites do liberalismo do governo atual. Eles não têm mandato para fazer tudo o que eles estão fazendo, querem fazer. Agora, tem mandato para fazer uma coisa mais razoável. Aqui um pouco a carga tributária. Você vê, a nossa carga tributária é da OCDE. O governo está tanto querendo entrar na OCDE, nós já estamos lá pela carga tributária. E você tem os países aí, Irlanda, Turquia. Né? Agora, isso que quer dizer, esses países são sociedades diferentes da nossa. Esses 30 anos é a construção de um sistema de distribuição fiscal do governo, quer dizer, construído pela sociedade. Tem subsídio? Tem, mas o grosso não é esse tipo de coisa. Aqui é o que eu queria pôr um gráfico, que, para mim, revela o maior erro cometido no governo do Lula e do governo da Dilma. Eu sei que, ao fazer isso, a pouca relação de amizade que eu tinha com os professores da Unicamp desaparece imediatamente. Mas é a verdade. Certo? Que é o seguinte, é um conceito errado, né? Keynesiano errado da capacidade do governo
via crédito, gasto fiscal, de interferir no ciclo econômico de uma sociedade como a nossa. Certo? O que o Keynes sempre disse é: existe essa capacidade limitada à oferta nos vários mercados que formam a economia do país. Então, por exemplo, se eu estou como nós estávamos em 2012, 2013, com uma taxa de desemprego de 6%, que é claramente uma taxa de desemprego abaixo da taxa de limite de oferta de mão de obra, certo? Não adianta eu estimular mais a economia, porque vai se transformar em salário como se transformou. Outra coisa, outro elemento desse limitador de expansão da economia, no caso brasileiro, é a conta corrente externa, porque nós dependemos muito de influxo de capital de fora. E quem olha a história nesses 30 anos, vê muito claro. Quer dizer, quando o déficit em conta corrente chega, tipo, crescendo, passa dos 3,5%, 4%, tem que parar de estimular a economia, porque se continuar, o passo seguinte é uma crise cambial. E nós chegamos a mais de 5% nesse pico do fim do governo Lula. Certo? Foi esse o grande erro de política econômica que se cometeu, e a gente sabe por quê. Por duas razões. Primeiro, porque o conceito de ciclo econômico dos economistas da PUC do Rio é um conceito errado na escola de Cambridge. E segundo, que tinha uma eleição. Quer dizer, não dosaram direito os estímulos, de maneira que o pico do crescimento econômico chegou 2 anos, 3 anos antes da reeleição da Dilma. E aí, a motivação é outra, mas se tentou segurar o crescimento econômico via principalmente crédito, né, e vocês sabem disso, que foi aquele programa de expansão, aí, de financiamento de caminhões, o diabo. Né. No momento, não é que está errado o que o BNDES fez, não. Está errado quem administrava a política econômica, aquele não era momento mais para fazer isso. E eu vou mostrar para vocês um gráfico sobre estoque de caminhões no Brasil hoje, correlacionado com o PIB e outros indicadores. É um sinal claro. É o PSI. O programa do governo federal. Eu sei, não. E vocês não têm o que fazer. Não dá para você fazer greve. Olha, não sei que era o ministro, Manteiga, pô, o ciclo está aqui, eu não vou financiar. Não, o banco não tem essa liberdade. Mandaram financiar, vocês financiaram. É. Agora, é preciso que vocês entendam que estão jogando nas costas de vocês, também esse erro de política econômica. É porque a recessão, olha a recessão que se criou, né? Que é uma recessão clássica de estímulos a mais do que a economia. O Keynes sempre foi muito claro. Eu digo o seguinte: quando existe escassez de demanda com a economia com capacidade ociosa, a receita de bolo é essa. Agora, essa receita de bolo depende da existência de capacidade ociosa, que é o erro que eles estão fazendo agora. Agora era a hora do BNDES gastar o dinheiro que eles têm do Tesouro aqui, não devolver o dinheiro. Porque agora você tem o hiato monstruoso na economia. Não é a hora do Banco do Brasil, como o presidente do Banco do Brasil disse na posse, é a hora de reduzir o tamanho do Banco do Brasil. Não é agora. Foi um erro ter aumentado quando o ciclo pedia uma moderação de estímulo? Foi. Mas é tão errado agora, em que você tem um hiato danado, a recessão ainda voltando, tendo uma recidiva de recessão, você devolver
400, 300, 400 bi dos bancos públicos, simplesmente para maquiar um resultado fiscal que todo mundo sabe que não é aquele. E o que é pior, fizeram o quê? Bloquearam 200, 300 bi do orçamento, sabendo que vai ter que devolver daqui 4, 5 meses. Porque esse dinheiro é um dinheiro que, completado o ciclo anual do orçamento, ele tem que ser gasto. Então, vou dizer o seguinte, é o tal do prejuízo violino, né? Perde quando sobe e perde quando desce. Mas tudo bem, isso é uma questão deles, né? Não é uma questão... Mas eu queria trazer esse gráfico, porque se há uma coisa que eu aprendi isso mais no setor privado, o Brasil é um país muito cíclico, porque as coisas se esgotam rapidamente aqui. A oferta de mão de obra, a oferta de saldo na conta corrente, a oferta de crédito, vai muito embora muito rapidamente. Certo? E por isso você tem que gerir com cuidado esse tipo de ação do governo. Certo? E aí fica isso, isso é o violino. Estimula quando não é para estimular e contrai quando é para estimular. É o ioiô que nós estamos vivendo. E a decepção pelo crescimento esse ano vai ser muito forte. Eu sempre digo que eu estou velho demais para fazer muita conta, então eu chupo a conta de quem eu confio. Né? E quem eu confio está com um crescimento esse ano de 1,2%, 1,3% do PIB. Isso já chegou a 2,5%. E por que está contraindo? Está contraindo, eles dizem porque é por causa de expectativa. Não, é contraindo porque sem a intervenção no crédito e no próprio gasto público, a economia está murchando. Isso aqui é outra prova. Se eu for chamado num tribunal na Unicamp para explicar essa minha posição, eu vou levar uma prova só, que é essa aqui. Esse gráfico mostra, ao longo desse ciclo todo, aonde andava a exportação e aonde andava a importação. Certo? A diferença é um aprox da conta corrente, tirando a parte financeira. Olha o que aconteceu naquele período. Ficou zero. Por uma razão muito simples. Com o excesso de absorção que tinha, não sobrava produto para exportar e aumentou a importação para complementar a escassez de alguns produtos que tem. É o único momento na história, pelo amor de Deus, será que alguém não olhou isso? Não. E foram em frente. E agora estão pagando esse erro, só que junto com eles estamos todos nós. Então isso é uma coisa que precisa ficar na memória. Certo? A importância de você respeitar no Brasil, nos Estados Unidos, agora nós estamos todo mundo de boca aberta, porque em tese, era para estar acontecendo isso lá e não está. Certo? Então está todo mundo quebrando a cabeça aí sobre por que tem isso. É a oferta da China que entrou a oferta da China entrou nos Estados Unidos do lado da oferta de recursos. Mas no Brasil, não. Isso nunca... Olha, e depois voltou. E aí, só para se ter uma ideia, nesse período, né, mais recente, né, o comportamento Olha o investimento. Isso, para voltar ao investimento, agora vai ser um drama, e é isso que é engraçado, porque o grande banco, para lidar nessa questão do investimento, é o BNDES.
Se está devolvendo 300, 400 bi para o Tesouro, é bom. Então, a vaca já foi para o brejo há muito tempo. Olha, esse quadro também é muito interessante, né? A linha azul é a oferta de crédito das instituições públicas e a linha vermelha a oferta de crédito do sistema privado. Você vê, nós estamos no meio de uma recessão e olha o que está acontecendo com a oferta de crédito dos bancos públicos. É o mesmo erro com o sinal contrário do período do PT no governo. O mesmo erro com o sinal contrário. Por quê? Porque os dois são radicais. Certo? Um lado diz o seguinte, Keynes ensinou que é para ficar bombando mesmo crédito e gasto público, que com isso nós criamos um moto contínuo. Ele nunca disse isso. Mas puseram na boca, pelo menos da namorada dele, que foi a Jane Robinson. Né? E do lado de cá, tem a mesma coisa, independente do hiato do produto, independente da recessão, o banco público não pode emprestar dinheiro. É o mesmo caso. Certo? E por isso que, aliás, é até bom que aconteça isso. Né? Porque se esse pessoal estivesse estimulando a economia corretamente agora, dizer, daria uma força adicional para o governo do Bolsonaro. Com essa... Né? Você vê que nem tudo na vida é ruim, tem um lado bom sempre. Olha aqui, ó, a curva do desemprego. Aqui, essa é outra coisa óbvia. Né? Aí você tem, nesses últimos anos, a exportação bombando, porque não há demanda interna, e a importação caindo. Isso é que abriu. A conta corrente nossa hoje está negativa em 0,7 do PIB. Isso é o low do low do low, que é um sinal claro que agora é a hora de começar o estímulo. E a hora que você começar a estimular, aumenta a importação e diminui a exportação que vai para o mercado interno. Isso é o que tem que ser feito agora. E não está sendo feito. Deixa eu ver se eu... Ah, aqui. Esse que eu falei da frota dos caminhões. Embora o governo tenha agora retomado o financiamento de frota. Mas o gráfico que você vê é o seguinte, a linha preta é a evolução do estoque de caminhões em uso, e a linha vermelha e a azul, a vermelha é o PIB, e a azul é o indicador de transporte. Você veja como o embalo do financiamento de caminhões que você fez criou uma grande bolha de excesso de frota, considerado a demanda criada pelo PIB ou pelo índice setorial. São desequilíbrios grandes que foram criados. E agora tem uma coisa interessante que eu conversei com o presidente, e eu vi que ele está envolvido nisso. A Petrobras e o governo descobriram agora uma armadilha criada pela Petrobras. Porque a minha experiência aqui de 3 anos da Petrobras, para mim, é muito maior. A Petrobras é um monopólio. Estatal, mas é um monopólio. Com uma característica do monopólio. Todo funcionário da Petrobras é sócio da Petrobras. O que cria um estímulo ainda mais gostoso
para exercício da força de monopólio. Então, o que a Petrobras fez? Quer dizer, toda a demanda de crescimento, demanda de diesel, ela está trazendo do exterior como importação. E não criou nenhuma capacidade de produção de diesel nas refinarias dela aqui. Tudo bom, isso é uma maravilha. Mas quando você tem a oscilação de preço que nós temos nos últimos anos, é uma armadilha terrível, porque na importação não dá para esconder, para ter alguma flexibilidade de preço, porque eu pago tanto, tem que vender por tanto. Na produção interna, como em vez do preço de importação, você tem o custo de produção, porque você está produzindo aqui. Então, você tem uma margem maior para oscilar em termos de preço. E o que eles estão querendo fazer agora? É criar uma alternativa para o combustível de caminhões, que é o gás natural. Certo? Só que precisa tomar cuidado, porque eu vi já um caminhão a gás, é inviável, porque o tamanho do depósito de gás é imenso. A alternativa é o gás liquefeito, mas o gás liquefeito tem um investimento grande para transformar o gás num gás líquido. Certo? Mas essa é uma coisa, e o que ele me falou é que eu acho que vai começar a aparecer esse tipo de demanda aqui. O que piora é esse coitado aqui, né? Porque você vai adicionar uma outra fonte de crescimento do estoque de veículos. E eu não conheço a matemática, os números, coisa, mas o que me disseram é que o caminhão a gás com gás liquefeito realmente tem um ganho de concorrência em relação ao diesel como é hoje. A recuperação do emprego é muito baixa, né? Esse é aquele gráfico do coisa. E aqui, esse gráfico é muito interessante. O vermelho é o crescimento em 12 meses do crédito público. E o azul é o crescimento em 12 meses do crédito privado. Olha o que aconteceu. Quando chegou perto do pico do ciclo, lá de 2010, 2011, o banco privado agiu de acordo com o ciclo. Ele falou, isso aqui vai dar confusão. O que ele começou a fazer? Ele começou a encolher o crédito, é a linha vermelha. No momento em que o governo começou a expandir o crédito dele, de maneira que quando você coloca um sobre o outro, o crédito ficou constante. Agora nós estamos começando a ver o oposto. Certo? Agora, assim, esses bancos públicos foram irresponsáveis, vamos tirar o dinheiro deles. Numa hora que não é para fazer isso, uma hora do ciclo, que, pelo contrário, é a hora dos bancos públicos estarem expandindo o crédito. E tem uma coisa terrível, que é os últimos 3 meses que o Banco Central calcula o custo médio do crédito privado, né? Em 2011, o crédito médio do sistema bancário era mais ou menos o de hoje, 38%, 39%. A diferença é que o Selic lá era 11% e o Selic agora é 6,5%. Quer dizer, o sistema bancário transformou em margem de lucro toda a redução de juros que o Banco Central fez. E entre outras razões, porque a economia não reage. E aqui eu vou deixar com vocês aí, são mais dados sobre a agricultura. Eu nem gosto de falar muito, porque é
é uma história de excelência impressionante, tudo ligado à agricultura, certo? Inclusive do ponto de vista de absorção tecnológica, Eu, por exemplo, visitei o oeste da Bahia. Aliás, o BNDES foi o primeiro banco público a agir nessa região, né? Nós financiamos um monte de ponte de madeira para permitir que essa região começasse a ser explorada, né? E eu fui ver essa região, e aí você começa a entender um pouco da dificuldade da agricultura. É uma região de soja hoje maravilhosa, uma produção fantástica, só que não pode plantar soja continuadamente. De 2 ou de 3 anos, você tem que ter uma outra cultura para que, vamos dizer assim, a praga, essas coisas não se desenvolvam. E eles começaram a plantar soja, algodão. E uma das coisas que eles fizeram, o setor privado, foi construir um instituto do algodão privado, cuja função é controlar a qualidade dos produtores de algodão. Porque o algodão é uma coisa internacional, precisa ter um padrão de qualidade muito claro, certo? E eles fizeram um sucesso tal que hoje o algodão é a cultura principal e eles usam a soja de tempos em tempos para acabar com a praga. Eu vi pessoalmente, e essa é uma característica da agricultura hoje. Dizer, os empresários, os fazendeiros, os produtores, eles entraram numa de realmente buscar excelência naquilo que estão fazendo. E não é à toa que o Brasil hoje, vocês vão ver essas estatísticas, é impressionante. Olha, isso aí é os países superavitários e os deficitários na agricultura, né? Nós estamos aqui, você vê o próprio Estados Unidos, pela dinâmica do consumo é muito pequeno, nós somos o grande fornecedor de produtos agrícolas hoje para o mundo, todo ele voltado para o... E aí vocês veem a minha tese de que há uma mudança, eu vou falar disso, estrutural, na forma como o governo do Bolsonaro está mudando ao longo do tempo, é a questão da China. Olha as primeiras declarações dele, né, e olha a viagem que ele vai fazer agora de uma semana na China. Porque isso é uma coisa que me ensinaram os políticos com quem eu convivi e aprendi muito. Quer dizer, ninguém rasga dinheiro na política. Em que sentido? Quer dizer, o presidente Bolsonaro, ele, ao longo do tempo, ele vai começar a aprender que certas coisas que ele pensava fazer, ele não vai conseguir ou não vai fazer porque não interessa a ele. Essa transição, um pouco, é o que eu coloquei aqui para terminar, no governo Bolsonaro, que eu digo o seguinte, daqui a 2 ou 3 anos, o governo do Bolsonaro vai ser completamente diferente do que ela é hoje, e o Congresso vai ser completamente diferente do que era antes de toda essa confusão. Vai haver uma acomodação dos dois lados, né? E, como eu acredito que a parte ideológica do governo Bolsonaro não vai ser mexida, porque esta parte tem pouco contato com a realidade política, certo? Ele não é um governo estável, não é um governo estável, não é um presidente que vai ter um período muito longo no poder, porque realmente vai haver um rearranjo pelo centro, e aí, infelizmente, para muitos, para mim, é uma dose de realidade,
Quer dizer, a política vai refletir muito mais o tipo de sociedade que nós temos. Certo? Muito mais essa questão de você ter governo mínimo no Brasil, não existe. Nem na época dos militares existiu. Porque a demanda da sociedade, o estilo da sociedade, é uma sociedade que exige uma reciclagem. Né? E mesmo assim, com essa reciclagem, a gente tem uma sociedade extremamente pobre do ponto de vista de recursos. E que, portanto, a minha leitura é que nós vamos ter a construção de um outro período de estabilidade política, diferente do que foi esses 30 anos que terminaram agora, mas não muito diferente, porque ela vai continuar refletindo a sociedade que nós temos aqui. Essa é a minha previsão. Certo? E, antes de responder a pergunta para vocês, só lembrando da responsabilidade histórica que vocês, funcionários do BNDES, têm a partir de agora. Certo? E se virem. Eu não posso fazer nada por vocês. Entende? O máximo que vocês podemos fazer, de vez em quando eu venho aqui, a gente toma um fogo junto, olha o nosso sofrimento, olha a injustiça. Eu entro junto, mas eu já apanhei demais. Certo? Quer dizer, o negócio só para contar um pedacinho para vocês, o negócio do grampo do BNDES, eu já chorei muito por injustiça, porque se há uma injustiça, foi o que aconteceu naquela época. E eu tenho até hoje, muito bem guardado, uma conversa, eu e o André, porque o André é que um membro do consórcio do Opportunity, que era quem representava os italianos no leilão da Telenorte Leste, é que chegou para ele e falou o seguinte, olha, estranho, nós éramos para leiloar a Telenorte Leste e levaram um lance para a Tele Centro-Sul e, portanto, nós ficamos impedidos de buscar a Telenorte Leste. Coisa estranha, pô. Aí, nós fomos mais ou menos ver o que tinha acontecido. Tinha acontecido o que é o grande risco e o grande receio nosso na época da privatização. O BNDES tinha um trabalho para construir concorrência, para poder ter disputa, né? E o grande risco era que, à véspera do leilão, os concorrentes falavam, por que nós vamos rasgar dinheiro brigando um com o outro? Vamos fazer aqui um arranjo, e um desiste, o outro ganha pelo preço mínimo, e depois a gente se resolve. Esse era o grande risco que a gente tinha. E quando nós soubemos disso, o leilão que ganhou foi R$1 bilhão, menor do que o leilão, o lance que estava preparado pelos italianos. E eu me lembro com eu e o André dizendo, o que nós vamos fazer? Vamos brigar ou vamos deixar, ninguém está sabendo disso? É um puta sucesso, vai um sucesso, porque venderam tudo, aquela euforia danada. E nós chegamos à conclusão que não podia deixar as coisas ficarem barato como aquilo. E entramos no leilão da Telenorte Leste. Tinha uma irregularidade menor, mas tinha uma irregularidade lá. E nós dissemos o seguinte, olha, nós vamos entrar, então, como sócio, porque tinha uma regra, que a Constituição brasileira é um inferno, porque você não pode estabelecer muito regra num leilão de um bem público, senão vem o TCU dizendo que você está preferencialmente indo de um lado ou do outro. Mas nós tínhamos uma regra que, para o grupo brasileiro, precisava ter um operador internacional, junto com eles, que trouxesse a tecnologia de gestão de uma empresa
telefônica privada. E esse grupo, especificamente, não fez isso. Falou, não, depois eu vou vender mais caro para um grupo para entrar aqui de sócio. Né? E essa decisão é que nos levou a fazer tudo isso, que depois gerou. O grampo no BNDES foi feito pelo SNI. O SNI do Rio de Janeiro tinha uma tecnologia de que toda coisa importante envolvendo Banco do Brasil, Petrobras e BNDES, eles tinham uma técnica que era a seguinte: chegava um funcionário do SNI com uma carta aqui no setor de segurança do BNDES ou da Petrobras e dizia o seguinte: olha, nós queremos acompanhar para ver se está tudo correto essa operação. E o sujeito da segurança aqui, com a carta oficial do SNI, a coisa fez e foi feito aqui. E depois eles vendiam essas fitas para quem tivesse interesse. Né? Então, você vê, se é para chorar, porra, por que eu fiz isso? Eu tinha sido convidado pelo Fernando Henrique para ser o ministro da Indústria e Comércio no segundo mandato dele. Né? O André estava louco para terminar o mandato dele e ir embora para o setor privado, porque ele veio para cá só para me ajudar. Né? E nós resolvemos ser absolutamente corretos com a coisa, enfrentamos isso e depois deu no que deu. Né? Então, se é para chorar de injustiça, né, eu me junto a vocês, só que não vai resolver nada. Né? Então, vocês é que têm a responsabilidade de como é que gere essa transição. Mas a ação do governo é sempre lenta, não existe isso de ser muito rápido. Agora, isso que você falou da CPI, isso vocês vão ter que aguentar. Porque a imagem na sociedade que se tem em relação ao banco ficou muito contaminada por tudo que foi dito pela imprensa. E a imprensa não toca de leve nessas coisas. Vai realmente, e a imagem que passa é que isso aqui era um rantro de corrupção. Isso vocês vão ter que lidar, como eu lidei com o negócio o cara do grampo, o cara vou usar a bomba atômica, outras coisas que tem. Agora, a minha impressão, a minha expectativa é que essa tensão muito radicalizada, ideológica, ela mais ou menos se dilui com o tempo. Então, pelo que o presidente me falou, deve vir alguma coisa de programa com um negócio de gás, sendo uma alternativa. Quem é que vai fazer isso? É vocês aqui, quem tem essa capacidade. O Banco do Brasil não sabe fazer isso, a Caixa Econômica muito menos. Então, a presença do BNDES, ela se impõe pelo aquilo que, quando o Tiago me perguntou como é que chama a sua palestra, eu falei assim, o BNDES hoje e sua história. Eu acho que esse é a mensagem que eu posso deixar para vocês aqui. Vocês têm uma história. Longa. E uma história que permitiu mudanças de acordo com a situação política, a situação econômica. Mais uma vez, vocês vão enfrentar esse tipo de coisa. Certo? E agora, depois, o Eduardo sabe que eu já falei isso para ele. Esse negócio, o cara me disse que... Como é que o deputado falou lá para você, Tiago? A assessora dele falou assim, você precisa mostrar aqui que não é todo mundo no BNDES que é corrupto. Tudo bem, isso não adianta vocês chorarem, que disseram de mim. Vocês vão carregar isso durante um certo tempo. Certo? Agora, a coisa já tem vitórias. Pelo que o Eduardo me disse no caso dele, os procuradores quiseram caracterizar como corrupção, certo? E aí precisavam achar qual é o ato de corrupção, era a participação dos funcionários nos
conselhos de coisa. E como tudo que o procurador faz, e o TCU também, estão um pouco lixando se é verdade ou não, eles querem imediatamente escrever um papel e denunciar o cara. Esqueceram, né, que você me contou no depoimento para a Polícia Federal, foi dito, mas peraí, tem uma resolução do banco que diz que o cara não recebe nada. Bom, aí então a denúncia de corrupção desapareceu. Ficou restrita ao quê? A uma denúncia de erros técnicos na montagem dos preços, aquele negócio, que é uma outra história, é uma história diferente, mas não adianta, na cabeça das pessoas é uma coisa só. Isso demora para passar, demora, mas o tempo vai colocando as coisas no devido lugar. Agora, que é muito desagradável, é muito desagradável. Certo? Que é um absurdo, né, falar o que eles falaram, do ponto de vista técnico. Vocês têm que reconhecer que tinha, lá em cima, tinha lá um arranjo diferente. Mas o banco não tem nada a ver com isso. Então, era um pouco isso que eu queria falar.